Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as mais importantes oportunidades de negócio para quem quer começar do zero na advocacia tributária. Hoje nós vamos falar com um ilustre convidado sobre oportunidades em matéria de IPTU. Lembre, durante esta semana e a próxima, as lives são diárias, de segunda a sexta, de aquecimento para a nossa semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Aliás, nós teremos entre os dias 25 e 29 agora de abril a semana Descomplicando a Advocacia Tributária, em que eu vou te provar que advogar em tributário é o seu futuro na advocacia para alcançar a estabilidade financeira. Eu não vou transmitir ao vivo as aulas da semana. Elas serão disponibilizadas num link só para quem tiver inscrito. Então não perca essa chance. Clica no link que está na minha bio do Instagram ou aqui embaixo está na descrição desse vídeo no YouTube ou no Facebook. Então coloque aqui por favor o seu nome, coloque a cidade de onde você acompanha. Arene, que é de Fortaleza, terra natal do José de Alencar, verdade. Boa noite, Tassi, Marlisa, Jailma, Ellen, Merlan. Lembrando que hoje, gente, excepcionalmente nós estamos transmitindo só pelo Instagram, porque é uma live em colaboração e eu não consigo dividir a tela nas outras plataformas. Depois que essa live de hoje for pro ar, eu baixo e subo no YouTube e no Facebook para todo mundo conseguir acompanhar. Salve, Mike tá sempre aqui com a gente, boa noite, que é de Ibaté aqui em São Paulo, o Thiago é de Criciúma em Santa Catarina, o Renê Brás, que é de Fortaleza, o Everton de Camaçari na Bahia e todo mundo que nos acompanha aqui ou na reprise ou nos acompanha ao vivo. Bom, boa noite, Merlan. Nós vamos hoje falar de oportunidades em matéria de IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. E para falar desse assunto, nós temos um convidado muito especial que eu apresento daqui a pouquinho. Lembrando que o direito imobiliário, o IPTU, está dentro, né, do que nós podemos chamar do tributário e o imobiliário. É um dos ramos mais próximos, um dos grandes nichos da advocacia. E muitos dos problemas que existem em direito imobiliário, eles têm a ver com os tributos que incidem sobre os bens imóveis. E são muitas as oportunidades em matéria de tributação de imóveis. Veja, por que são grandes as oportunidades? Porque tem uma grande variedade de casos, todo mundo já teve problemas de imóveis, são causas que em geral têm uma alta remuneração, e nós temos no Brasil diversos tributos que incidem sobre imóveis. O IPTU, que incide sobre imóvel predial e territorial urbano, o ITBI, na transmissão onerosa, o ITCMD, na transmissão de imóveis causa-mortes ou doações, o ITR, que é o IPTU da área rural, e uma infinidade de taxas tributando a propriedade imobiliária. Antes de eu trazer aqui e chamar para o ar o nosso convidado, uma visão geral a respeito do IPTU, só 3 ou 4 notinhas. O IPTU tem previsão constitucional no artigo 156. Ele é um imposto do município e do Distrito Federal. Ele incide sobre 2 tipos de bens imóveis, a propriedade predial e a territorial. Então, o terreno, propriedade territorial, as construções, propriedade predial. Na verdade, são 2 tributos que poderiam ser separados, mas a Constituição de 88 optou por tributar esses 2 elementos em um imposto só. O IPTU é um dos poucos tributos no Brasil que admite alíquota progressiva e a base de cálculo do IPTU, ou seja, o que é o valor venal do imóvel, está sempre atrelada à chamada planta genérica de valores, que é uma lei municipal que define o valor do metro quadrado por região. E aí basta a gente aplicar a alíquota sobre essa base de cálculo. Tem algumas deduções em alguns casos. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem
um elemento que é o fator de obsolescência, quanto mais antigo o imóvel, menos ele paga IPTU, mas basicamente planta genérica de valores, valor do metro quadrado por região, multiplico pela metragem do imóvel e aplico a alíquota que é na casa de 1 a 1,5%. Bom, hoje nós temos a honra de receber aqui o Dr. René Inácio. Vamos ver se o René já está por aqui, gente. Tinha uma solicitação aqui para participar ao vivo. Deixa eu ver se é dele. Vamos ver. René, qualquer coisa dá um oi aqui no chat. Não, foi a Nath Juvencio que pediu para falar. Vamos ver se eu acho o René. Ele já deve ter mandado aqui a solicitação. Eu que devo ter deixado passar aqui. Leda, tributário. René, dá um sinal de vida aí. Se você estiver nos acompanhando. René Inácio, aqui está. Vou fazer as apresentações. Só um minutinho, gente. Tenho que chamar aqui. René, dá um outro sinal aqui. Pede de novo a solicitação, que acabei perdendo aqui no feed. Gente, coisas de quem faz ao vivo. Acontece. Estamos tranquilos. Público recorde hoje para a gente falar de IPTU. Nosso convidado ilustre já está entrando aqui. Dá um oi aqui, René, por favor. Eu perdi a sua solicitação. Veja só. Dá para eu colocar aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu já aceitei aqui. Salve, René. Boa noite. Boa noite, Mazda. Tudo bem? Tudo. Estava fazendo a sua apresentação aqui. Muito obrigado por ter aceitado participar da nossa conversa aqui. Gente, apresentando, esse é o Dr. René Inácio. Ele é sócio de um escritório muito próspero no ABC Paulista, que é o Bartoli, o Peruzeto, Inácio e Fará Advogados Associados em Santo André, do lado da terra da minha mulher, da Tatiana, que é de São Caetano. Eles são especializados em tributação por IPTU. Eles têm muitas causas em matéria de IPTU e melhor do que eu falar a respeito desse imposto, eu trouxe o Dr. René para conversar aqui com a gente. René, muito obrigado pela sua participação. Depois, deixa comigo o Instagram do escritório, ou se você preferir o seu pessoal, tá bom? Seja bem-vindo, vamos falar de IPTU. IPTU tem muita oportunidade de negócio, não tem, René? Maza, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei extremamente feliz com esse convite, já que fui seu aluno também em cursos online e hoje estar conversando com você aqui cara a cara, para mim é uma oportunidade e um orgulho muito grande. E eu acredito que hoje muitos dos profissionais que estão na área graças ao senhor, graças ao seu trabalho que sempre foi diferenciado, seja pela aula, que é magnífica, seja até pelas músicas e pela forma lúdica que você faz o direito tributário chegar nas pessoas. Isso é maravilhoso, é um dom, e desde já te parabenizo, dizendo que você tá aqui para mim como uma pessoa que eu estou sempre para aprender, né? Agora você disse que melhor que eu para falar, mas acho que eu não sei se eu chego nesse nível ou não, mas a conversa aqui eu acho que é bem interessante, principalmente para os advogados que estão aí em início de carreira, né, e pretendem entrar na área tributária. Eu acho que o IPTU e o ramo de direito imobiliário, direito tributário, é um ramo muito legal. Por que eu falo isso? Foi o ramo que eu comecei nesse ramo, né? Comecei a advogar primeiro para algumas construtoras, né?
são construtoras que fazem imóveis residenciais e essa é uma carteira que vem muito de construtoras se você for arrumar um trabalho, né? Se você for entrar num escritório para advogar em direito tributário imobiliário, provavelmente um dos seus clientes vai ser aí uma construtora. Né? O que é René, legal? desculpa, eu agradeço as suas palavras e o fato de você ter feito essa referência aos advogados que estão ou iniciando ou querendo começar em tributário, e é exatamente para eles que a gente está falando. Me explica um pouquinho para eu entender a atuação do seu escritório. Por que que as construtoras são clientes importantes num escritório que lida com o direito imobiliário? Claro, né? As construtoras, elas produzem imóveis que são prediais, mas que tipo de oportunidade existe para quem tem uma construtora na carteira de clientes? As construtoras, elas adquirem geralmente terrenos em que ela possa, ou o terreno é vazio, ou o terreno tem alguma construção mais simples, em que ela possa transformar aquilo em vários imóveis, né? Quando a gente fala isso, a gente pensa, né, principalmente em construções pequenas, mas as construtoras qual eu já trabalhei, me refiro, são construtoras um pouco maiores, né? Aquelas que constroem, por exemplo, bairros residenciais, aqueles condomínios fechados, por exemplo. Então, o que acontece? Em alguns casos, e até aí fica o alerta, o que acontece? Eles compram um terreno e depois eles têm que fatiar esse terreno. Tá? Depois que eles faz essa divisão aí dos terrenos, gera para cada matrícula um IPTU. E até que ele consiga vender todos esses terrenos para passar isso para outra pessoa pagar, fica ali gerando para ele, muitas vezes, em alguns casos tem algum tipo de negociação, outros casos não, fica ali gerando para ele um débito de IPTU. Tá? Esse débito de IPTU, muitas vezes, qual é o trabalho do advogado? Ir acompanhando algumas execuções fiscais que o município põe quando passa esse prazo, para não deixar que tenha nenhum tipo de penhora, porque pode acontecer, por exemplo, dele vender o terreno, mas o terreno está com uma execução fiscal. Então, o trabalho do advogado ali, naquele momento, é não deixar que ocorra uma expropriação de algum terreno. Porque o que pode acontecer também? Né? Nessa divisão, gera um IPTU, mas acontece por alguma falha do município, de um lote que gerou IPTU ter débito, isso vira uma execução fiscal, só que a execução fiscal, na hora de executar, cai sobre outro terreno que já tinha sido vendido. Então, isso acontece por conta de problemas de planta, problemas da própria prefeitura, que não tem braço para fazer o controle disso tudo, e aí que entra a expertise do advogado, né? Ali tentar, com algumas manobras, entrar com uma exceção de pré-executividade, em alguns casos, tentar fazer com que essas expropriações não aconteçam, ou se acontecer, que aconteçam, que a gente consiga dirimir aquele problema. Então, todo o terreno foi dividido, digamos, em 100 lotes. Deu um problema em um, então a gente tem que acompanhar todos, saber que aquele vai dar problema e saber dirimir aquele problema. Né? Então, isso é um trabalho que traz uma carteira para o escritório, porque construtoras desse porte não tem apenas um empreendimento, geralmente tem empreendimentos pelo Brasil, e isso traz para o escritório uma carteira de execução fiscal gigantesca, porque se eles não conseguem vender ou se demora a venda disso, isso gera várias execuções fiscais e que o advogado e o escritório tem que acompanhar isso, não pode deixar a construtora perder os terrenos que ela já René, comprou. as construtoras são grandes clientes, né? Então você já está no seu escritório que é muito bem constituído, vocês estão avançados já
na carteira de clientes. Eu não sei se em Santo André e na região do ABC é assim, mas onde eu moro aqui em São Paulo, eu sou de Guarulhos, mas me mudei para São Paulo. A gente tem um plano diretor que prevê a cobrança de IPTU progressivo se os imóveis urbanos não cumprirem a função social. Então, é uma prática muito comum, já que nós estamos falando de clientes construtoras, que adquirem um terreno, às vezes até construído, e depois derrubam, e enquanto não ajeitam a documentação para iniciar o lançamento do empreendimento, eles instalam ou food trucks ou estacionamento, só para dar um uso mínimo para aquele imóvel e não correr o risco da prefeitura instituir uma série de punições que podem chegar até uma desapropriação. Então, construtoras são clientes incríveis. O Renê, a gente separou aqui alguns temas em matéria de IPTU para quem está começando, para quem ainda não consegue advogar para uma empreiteira. E primeiro deles que a gente tem é o tema da imunidade constitucional das instituições religiosas. Teve até uma mudança recente importante na Constituição. O que a gente pode falar em matéria de oportunidades de negócio da imunidade constitucional dos templos? A imunidade constitucional, como o próprio nome já diz, advém da Constituição. E quando a gente... Isso eu até tinha muito quando eu estava estudando, né? Eu tinha a ideia, e isso não sei se era a minha visão, que era muito simplória ou falta de experiência, mas eu tinha a ideia que assim, toda igreja tinha imunidade, então toda igreja não pagava imposto. Só que depois de um tempo na área tal, eu descobri que na verdade não, né? A igreja ela tem que sempre buscar essa imunidade. Então eu tenho sempre que fazer comprovações de que eu tenho uma igreja, que realmente a igreja, a instituição religiosa ela existe, ela está ali naquele imóvel, né? Então, quando eu separo isso como uma oportunidade, eu penso assim, tem causas no direito tributário em que a gente precisa ter profundidade mesmo no tema, né? A gente vai falar de ICMS, ou vai falar até mesmo de IPTU, quando a gente fala padrão construtivo, fator de obsolescência, já tenho que ir mais vertical no tema. É uma coisa que demanda mais estudo, demanda mais experiência, né? Mas quando eu estou falando de imunidade, embora seja um tema constitucional, eu acredito que é um tema mais simples, porque assim, quando a gente está falando de imunidade, a gente sabe, acho que todos aqui já devem saber que a igreja ela não vai pagar o IPTU, né, dos imóveis próprios dela. E outros imóveis, desde que a arrecadação desse imóvel que ela pôs para alugar ou que ela deu uma outra finalidade, o valor volte e ela use para suas próprias finalidades. Então, tendo isso, ela tem a imunidade. O que acontece hoje? É muito difícil para o ente público entender qual é a finalidade que a igreja dá para esse dinheiro. E muito difícil comprovar que realmente esse dinheiro não foi para o sustento da igreja. Então, assim, por que eu acho que é simples essas questões de isenção? Para que uma instituição religiosa ela goze dessa isenção, é necessário que o advogado ele estude quais são os documentos necessários para que seja pedido a imunidade naquela cidade. Então, se a gente está falando de um imposto que é IPTU municipal, todo município tem uma lista de documentos que a instituição religiosa precisa ter para pedir essa imunidade. Então, basta você entrar na lei, na internet, colocar lá, vai, por exemplo, o Santo André. Quais documentos necessários para imunidade IPTU? Já vai abrir, no Santo André já abre, o do IPTU já abre ali uma lista de documentos. É uma lista de documentos simples, que é
basicamente, contrato social, o contrato de pessoas da igreja, a localização, se tem contrato de cessão, qual é o tipo de contrato que tá sendo utilizado lá naquela igreja, se é um prédio próprio, se é alugado, qual é a finalidade ali, e é basicamente juntar documentos e levar até a prefeitura da cidade, né? Faz um agendamento, leva na prefeitura da cidade e aguarda o deferimento. Caso não tenha deferimento nesse caso, provavelmente a própria prefeitura vai apontar para o advogado falando, olha, falta esse documento, ou esse documento não foi aceito. Então, assim, é um modo de um advogado iniciante que está trabalhando de forma autônoma entrar no ramo do direito tributário e começar os seus primeiros passos na advocacia tributária, que eu acho que é o nosso tema aqui da live. Legal. Esse assunto é um assunto cheio de detalhes. Depois eu vou te passar uma pergunta aqui, puxa, que já veio. Quem tiver dúvidas, gente, coloca aqui embaixo no chat, tá? Porque é a hora de perguntar para um especialista em direito tributário, que envolve o imobiliário também. Vamos supor, para quem está começando agora, que fez a prospecção tal, e aparecer um líder religioso que está num imóvel, mas o imóvel não pertence à denominação. É um caso mais complicado esse. Há um contrato de locação do imóvel, sendo que a instituição religiosa ela pode ocupar a condição de locadora, mas normalmente ela está na condição de locatária. Como que funciona, René, a imunidade se o imóvel onde está a atividade religiosa sendo exercida se é objeto de um contrato de locação? Ó, até a emenda, teve uma emenda constitucional aqui, a 116. Ela ela está localizada no parágrafo 1º do artigo 156. Se eu não me engano, foi agora em abril, ou faz alguns meses, que ela foi incluída na Constituição e que mudou um pouquinho o que a gente aprende aí nas aulas. Né? O que acontece? Até então, o locatário, a igreja, quando ela estava utilizando o imóvel como locatária, a imunidade não era colocada em pauta ali, porque, na verdade, o imóvel é de um terceiro. Essa emenda constitucional veio, na minha opinião, tá? Eu, assim, sinceramente, li alguns artigos, não sei, por ser tão recente, eu não sei qual foi a intenção real disso. Né? Na minha visão, o que aconteceu aqui foi simples. A igreja não queria pagar o IPTU, e em alguns casos, tá? Eu não estou generalizando e nem peguei nenhum caso desse no escritório, mas o que eu entendo é que em alguns casos sempre tinha o repasse desse IPTU porque não tinha imunidade. Então, naquele prédio ali, ela teria que pagar o IPTU, não tinha saída. O que acontece agora? O que acontece agora é a imunidade está com o ente. Então, o ente ele não vai pagar o IPTU mesmo alugando. O que eu vejo aqui de situação, porque o proprietário também não vai, eu acredito que o proprietário também não vai querer perder nesse caso. Então, o que vai provavelmente ter é um aumento no aluguel para que esse IPTU seja pago pelo próprio proprietário. Tá? Então, assim, nesse momento, eu vejo isso como uma oportunidade não apenas para você advogar para a igreja ou para o líder religioso, mas também, às vezes, para o próprio proprietário, aí mais uma espera cível e uma espera de negociação em que você vai conseguir fazer ali, porque também o proprietário, em casos de igreja, provavelmente não vai querer perder esse locatário. Ô, E Renê, o locatário... eu imagino, desculpa te interromper de novo, é que tem um delay aqui na fala, então às vezes eu tenho dificuldade de compreender como que você encerra o raciocínio aí. Então você me desculpe se eu atravessar. Eu suponho, eu poderia até assinar embaixo uma declaração dessa, que essa é uma pressão da bancada religiosa
que no Congresso Nacional é muito forte, e essa ideia de instituições religiosas que são locatárias, de fato, como você bem disse, acabavam encarecendo os custos do inquilino e gerando uma oneração para as instituições religiosas. Muitos municípios, isso era do meu conhecimento, davam isenção, que é outra coisa, para a igreja. Estamos falando igreja, gente, para facilitar, mas é qualquer instituição Isso. religiosa. E davam isenção de IPTU para a igreja inquilina, vamos dizer assim. Então, parece que é mais uma vitória da bancada religiosa no Congresso Nacional a aprovação dessa emenda. Tem uma pergunta aqui, Renê, que é uma pergunta muito interessante, que é acho que é isso, Van Bônia Advogados. Ela pergunta assim, aqui no chat, estamos falando, gente, de oportunidades em matéria de IPTU, tá? Com o Dr. René Inácio, que é especialista na matéria. Ela pergunta assim, ó, tem um problema gigante de um imóvel em divisa de 2 municípios, isso é um problemaço, que cobra IPTU, mas não cumpre nenhum dos requisitos do artigo 32 do CTN. Só para lembrar aqui, quem não está familiarizado, o artigo 32 do CTN, ele disciplina quais são os requisitos de uma área para que ela possa ser definida por lei municipal como urbana. E tem uma lista ali de equipamentos públicos, de benefícios públicos, e o município, para definir aquela área como urbana, ele tem que atender a pelo menos 2 daqueles requisitos em incisos diferentes. Então, água encanada, escola por perto, atendimento de saúde, pavimentação, fornecimento de água, coisas assim. Não significa que onde houver esses benefícios, o imóvel será urbano. Não. A lei municipal pode definir como urbano. E aí vem essa questão, Renê. Se o imóvel está na divisa de municípios e aparece um caso desse para a gente no escritório, que solução a gente pode encaminhar? O que você acha? Casos assim, eu vou para o judiciário sem sombra de dúvidas. Há casos em que nós podemos fazer na via administrativa e há casos que eu não recomendo fazer pela via administrativa. Esse é um tipo de caso que eu faria na via judicial. Tá? O que eu vejo aí? Qual é o grande problema? Se está no limite do município, os 2 municípios estão cobrando IPTU, é só um. Tá? O problema do IPTU seria a falta de melhoramentos. Se for a falta de melhoramentos, é simples, entrar com ação anulatória, discorrendo o artigo 32, dizendo, olha, não tem os melhoramentos, não é área para cobrança de IPTU, anula o débito. Né? E aí combinaria, aí, talvez, uma declaratória, ou pedir ali na própria... Depende, alguns juristas dizem que anulatória com declaratória não é uma coisa que dá para juntar, mas, enfim, faria um pedido declaratório também dizendo, olha, não me cobre mais. É simples isso. Posso estar enganado, mas acredito que o caso assim não seja tão complexo quanto isso. Eu acho que depende realmente da situação específica, porque tem várias possibilidades, né? Às vezes, os 2 municípios estão cobrando IPTU sobre a área inteira. E aí é um caso de bitributação, a gente poderia entrar com uma ação consignatória. Mas a situação mais complicada é se cada município cobrar uma fatia do IPTU, o que não tem nenhuma irregularidade em princípio. Tá? Se cada um está cobrando sobre a localização do trecho do imóvel na sua própria área geográfica, não há um problema. O que a gente pode atacar é a falta de preenchimento dos requisitos do artigo 32 do CTN, e aí a sua solução é muito criativa mesmo, Renê. Uma anulatória ou, dependendo do caso, uma ação declaratória. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Isso que a gente abordou da questão religiosa, a gente poderia falar de muitos outros aspectos, né? Mas acho que a gente cobriu legal o tema da imunidade. É no plano constitucional.
Então, Isso. esses dispositivos todos estão lá concentrados no artigo 150, nos incisos, tal. Fora a imunidade constitucional, existem as isenções que são dadas por lei. E é Isso. muito comum, na região do ABC, eu sei que São Caetano é assim, que haja isenção para proprietários que atinjam uma certa faixa etária. Quais que você acha que são oportunidades interessantes agora em matéria de isenção de IPTU? Mas acho que você já bateu no ponto, no melhor, na melhor oportunidade. Eu acho que a isenção de IPTU, muitos municípios dão, poucas pessoas sabem. É um benefício tão simples quanto a imunidade. Basta entrar no site do município da sua cidade ou do seu cliente e pesquisar isenção de IPTU. Você vai ver, ó, Santo André, São Bernardo e São Caetano dão isenção de 50% no IPTU para aposentados com até 3 salários mínimos. São Paulo dá uma isenção de 100%. Então, assim, são os municípios que eu trabalho, que são aqui mais perto de mim. Não, provavelmente, se tem aqui, tem em outras regiões do Brasil também. O que eu vejo? Isso é um grande nicho que eu não conheço ninguém que faça. Ninguém. Aqui no escritório eu não faço porque para mim não é muito valioso pelo próprio negócio nosso, né? Chega uma hora que a gente tem que escolher o que realmente dá para a gente apostar no escritório. Mas assim, para quem está em começo de carreira, eu acho que isso é sensacional. Para ter uma ideia de quanto isso vale e pouca gente explora, é só colocar no Google isenções. Vai ver a quantidade de empresas que trabalham só com isenções. E não são escritórios, são empresas. Eles talvez por trás tenham algum advogado que decidiu fazer uma empresa justamente porque antes, isso vai até, o que eu vou falar, vai até de encontro com o que o Maza passou ontem, se eu não me engano, ou anteontem, na live sobre anúncio pago, escalar clientes. Porque esse é um tipo de nicho que daria para escalar, que daria para a gente pensar Verdade. em anúncios que até antigamente os advogados estavam engessados. Então, muita gente fazia isso, uma empresa normal, para poder vender isenção. Porque isso, como é na via administrativa, talvez nem precise de advogado, você pega uma procuração, não sei como eles trabalhavam, mas assim, é um nicho que pode trazer retorno financeiro, porque você pensa que você está tirando o IPTU de uma pessoa que está pagando todo ano, de repente ela deixa de pagar, ou então passa a pagar pela metade, é muito interessante. E ainda pensar que a isenção, geralmente, pelo menos aqui nos municípios aqui em volta, elas duram um ano só. No outro ano você tem que pedir de novo. Então, assim, um cliente seu pode ficar pro resto da vida se você prestar um bom trabalho e precificar de um modo que não fique pesado para o cliente também. Né? E o que é legal disso? É a porta de entrada do cliente. Porque por causa de uma isenção, vem um inventário, por causa do inventário, vem um... Enfim, começar um negócio novo, você precisa ter gente que te traga problemas. Né? Às vezes, o que traz o cliente para o seu escritório não te traz tanto dinheiro quanto as outras coisas que ele pode trazer e nem sabe. Então, às vezes, no começo ele vem por um motivo simples, que talvez não gere tanto, mas essa pessoa dentro do seu escritório pode gerar outros ganhos e causas que talvez nem passou na nossa cabeça. É verdade. Ô, gente, que para quem está chegando agora, a gente está falando com o doutor René Inácio, ele que é especialista em IPTU e direito imobiliário. Ele tem um escritório em associação com outros sócios, e esse escritório é sediado em Santo André, aqui no coração da região metropolitana de São Paulo. E, Renê, a sua fala, com a qual eu concordo 100%, me trouxe uma ideia aqui em matéria de prospecção.
todo o foco dessas nossas lives, e vai ser assim também na semana Descomplicando a Advocacia Tributária, para quem quer começar do zero. E veja como é simples nesse caso. Tem uma lição de casa para quem está assistindo. Entre no Google, como o René falou, procure o seu município e veja qual que é o tamanho da isenção de IPTU, porque é muito provável que tenha. Cidades de médio porte já tem também. Veja qual é a isenção, se é de 50%, como no caso dos municípios do ABC, ou de 100%, como é o caso de São Paulo. E aí você programa um anúncio para atender pessoas que estão no raio do seu escritório, que cubra só a área urbana, e você programa uma idade superior. Quanto que é a idade aí? 65 ou 60 no ABC? Putz, não sei, mas se eu falar que eu tô mentindo. Normalmente, Deve ser 65. é 65. Eu sei porque a minha sogra, ela mora em São Caetano ainda, e a partir de 65 anos, e quebra um galhão essa imunidade. Então, olha como tá fácil, gente, de fazer prospecção nessa oportunidade de negócio. E o René tocou num ponto que eu queria abordar um pouquinho mais aqui, René, que há uma diferença entre o processo administrativo para a solução de problemas e o processo judicial. E você disse uma coisa que me interessou muito aqui, que há situações em que você recomenda usar o processo administrativo e situações em que você não acha estratégico utilizar o processo administrativo. Fala um pouquinho sobre isso e quais são as estratégias que você utiliza para escolher um dos dois caminhos. Mas eu vou falar um pouquinho, mas assim, ó, sinceramente, quem tem o conhecimento disso é você. Eu vou aqui pincelar e você vai complementando, que os seus conhecimentos são muito maiores que os meus. Mas o que acontece? Eu tive alguns, isso a gente vai ganhando com o tempo, né? Alguns casos que a gente aposta e aí depois você ganha, só que não. Que são os casos que a gente pega aqui de, por exemplo, padrão construtivo, fator de obsolescência, que até você contou no começo da live, e a gente não entrou. Mas o que acontece? Em alguns casos, a gente precisa de uma dilação de prova um pouco maior. Por exemplo, para eu falar de padrão construtivo, erro de padrão construtivo, só para as pessoas entenderem, tá? Isso de forma geral, replicado no Brasil inteiro, mas funciona mais ou menos assim. Os imóveis dentro de um município, eles podem ser classificados como imóveis horizontais, imóveis verticais, imóveis comerciais, imóveis de habitação, enfim, tem vários tipos de imóvel. Então, digamos que esse é o 1, né? Então, para cada tipo é um número. Então, geralmente, o horizontal é 1, o vertical é 2. Então, ele gera um número para cada tipo. O município vai criar a sua tabela, mas é mais ou menos desse jeito. E aí, passando disso, cada tipo tem um padrão de acabamento. Então, a gente está falando aqui um padrão mais fino ou um padrão um pouco mais simples. E dentro disso, tem características que aí, para eu comprovar que a classificação que o município me colocou não é essa e é essa, provavelmente vou precisar de uma perícia, por exemplo. Tá? Então, o que eu vou precisar? De um engenheiro que me fale, olha, no modelo simples, pé direito do seu prédio tem que ter até 3 metros. Se passar de 3 metros, já não é simples. O revestimento que tem no banheiro do seu prédio é um revestimento de cerâmico, enquanto no outro era uma coisa muito chique lá. Enfim, isso vai gerando classificações entre, geralmente, né, A, B, C e D. Então, o que acontece? Quando vem o seu IPTU lá, geralmente vem marcado qual que é o padrão construtivo do seu imóvel. Então, vem lá, por exemplo, padrão 4A. O que acontece? Eu, quando comecei na advocacia, os meus primeiros casos eu fiz via administrativo.
essa ação. Juntei um laudo administrativo comprovando tudo. Isso foi no município de Guarulhos. O que aconteceu? Ganhei. Eles falaram, não, realmente está errado. Realmente. Olha, muda o padrão para 4A. Falei, nossa, ótimo, ganhamos administrativo, super rápido, vou levar para o meu cliente. Levei para o meu cliente, o cliente falou, ótimo, pede para fazer as compensações para os próximos anos. Eu falei, perfeito, levei para o município, ele fez lá um monte de... fez esse trâmite lá. Passou um ano, trocou o prefeito, mudou todo o governo ali dentro, todas as pessoas ali de dentro, e ele simplesmente não tinha trânsito em julgado o processo administrativo. Simplesmente revogaram, falando que o ato é revogável, e volta como era. E fizeram os lançamentos todos para trás. Eu tive que entrar com ação no judiciário para discutir isso. Isso está no STF e até hoje esse ato administrativo não consegui voltar. Eu ganhei outra ação falando da mesma coisa no judiciário e aí assim agora sim as coisas estão caminhando, mas assim esse período que ficou para trás do ano, dos 5 anos ali, já sabe, né? Então assim, resumindo, né? O que eu faria na via administrativa e o que eu faço no judicial. Na via administrativa, tudo que depender de prova eu não faço. Boa. Tá? Uma outra coisa também, na via administrativa, eu acho que vale a pena a gente levar discussões, por exemplo, erro de lançamento, por exemplo, veio o nome, você já vendeu o imóvel, já registrou isso em cartório, e o IPTU está vindo no nome do antigo proprietário. Isso é coisa que você pode fazer no administrativo, não vai ter problema nenhum. Erro de área. E isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa tem um terreno, vai fazer uma reforma, ou então a própria construtora comprou um imóvel para fazer prédio sem condomínio. Aqui no ABC acontece isso muito, né? Pega a planta genérica do município ali, tem uma metragem. Só que vai o engenheiro medir lá, está faltando 5 metros quadrados. Isso aí, acredito eu, que dá para fazer na via administrativa, que é erro de cálculo. Basta você juntar um documento de um engenheiro pedindo para que eles façam uma verificação em loco e consertem o banco de dados deles. Então, tudo que depender, sem contar as isenções, as imunidades, que a gente já falou, isso também dá para fazer no administrativo. Essas são as coisas que eu faço no administrativo. E os parcelamentos, né? Gente, parcelamento também é incrível, Maza. É uma coisa que isso é a única das coisas que a gente ainda faz, assim, que não gera tanto retorno, mas é tão simples que é incrível como isso, quando você está na área, aparece muito. Muitas pessoas procuram um escritório para fazer o parcelamento de débitos de IPTU. É simples, é simples. É só entrar no site e fazer o parcelamento para a pessoa. É simples, não tem erro. Só que a pessoa, às vezes, é tão leiga ou então não tem tempo, o que é o que acontece aqui no nosso escritório, geralmente. A pessoa tem outros negócios, fala, Renê, pelo amor de Deus, parcela esse negócio aí para mim que eu não tenho... que eu não quero saber de dor de cabeça e também eu não tenho tempo para ficar entrando aí no site. E é um serviço que é administrativo. Inclusive, muitas vezes você nem precisa sair do seu escritório para fazer. Né? Então, aqui no ABC ainda precisa, mas em São Paulo, por exemplo, tem um sistema muito, muito eficiente, que é tudo por uns aplicativos, só que é um pouco complicado para quem já tem um pouco mais de idade e já não mexe tanto com tecnologia, porque você tem que entrar no site, validar, fazer uma validação para depois entrar no outro site, que é o site do parcelamento, e isso gera uma confusão, às vezes, nas pessoas de mais idade.
mas são coisas que vão fazer no Ô, administrativo Renê, e então, você sabe que eu escrevo sobre direito tributário desde que praticamente eu me formei. Lá se vão longínquos 22 anos. Cara, e nunca tinha me ocorrido essa ideia que você trouxe agora e que parece perfeita mesmo. Em termos estratégicos, eu já falo um pouquinho sobre processo administrativo também, para quem não está muito familiarizado. Quando você vai discutir questão de direito, você pode ficar na via administrativa, porque não há produção de provas. E quando você vai discutir questão de fato, que há produção de provas, tem que priorizar a via judicial. Cara, essa sacada é sensacional. Vou colocar na próxima edição do meu livro e vou te dar o crédito, porque foi uma sacada muito legal. Gente, a obrigado. gente está a gente está falando de processo administrativo para quem ainda está começando, não entende como que se advoga contra a fazenda, é bem simples de compreender. Existem três frentes de atendimento na advocacia tributária. Ou você faz o consultivo, que não tem lead, né? Então é só você dar orientação normalmente para um planejamento tributário, pagar menos tributo. Ou você vai para a via judicial, e aí todo mundo sabe o que fazer na via judicial. Ou tem uma terceira frente de atendimento, que é o processo administrativo, que as pessoas nem sabem que existe. Todo operador do direito sabe que existe um mandado de segurança, por exemplo, que tem execução fiscal, embargos à execução. Mas processo administrativo as pessoas não sabem. Então, essas dicas que o Renê passou são muito importantes. Antes de você judicializar a demanda, verifique se não há interesse e meios no município, né, porque depende disso também, para a solução pela via administrativa. Não precisa ser uma grande capital, não precisa ser uma cidade do tamanho de Santo André ou de Guarulhos, que são cidades muito grandes. Pesquise aí, todos os municípios precisam ter sites pela lei do acesso à informação. Então, pesquise no site da sua cidade qual que é a estrutura de processo administrativo. E antes de entrar numa aventura judicial que pode demorar décadas até levantamento do precatório, tente resolver pela via administrativa, porque é de graça, porque é muito mais rápido que a via judicial, não tem precatório, isso é uma coisa muito incrível, está limitado a 3 instâncias, segundo a lei do processo, e é muito interessante mesmo a gente tentar usar a via administrativa. Tem uma pergunta aqui, Renê, que eu estou passando as perguntas para você, e Pode realmente passar. tem umas buchas aqui. Mas eu vou passar assim mesmo, tá? E se eu não souber responder, você responde aí. Quer E ver? se eu não Última souber, a pergunta. gente chora. Aí, ó, dá uma olhadinha. O Cabo JHO está dizendo assim: é por isso que nesses conjuntos habitacionais as casas vêm divididas em A, B e C. Isso muda na quantidade de quartos, largura, frente, por aí vai. Ó, você esclarecendo, Renê, um ponto Uhum. importante aqui que às vezes a pessoa até vê a cobrança com uma indicação do tipo de imóvel e nem sabe do que se trata. Tiago, aqui existe a lei de IPTU verde. Muitas casas possuem o direito e não sabem. A Damires tem também o IPTU verde, que ela está dizendo, estou escrevendo meu TCC sobre isso. Cara, eu nunca tinha ouvido essa expressão, IPTU verde. Fiquei pasmo com o ICMS do TUSD e outros que não lembro o nome. Aqui em Santa Catarina tem município que dura 3 anos a isenção, muito interessante. E tinha uma pergunta aqui que eu acabei perdendo. Essa questão da isenção varia de município para município. Aqui no meu Ceará, temos para funcionários municipais, olha só, por idade e para todo mundo que está em estado de viuvez. A Van Boni esclareceu aquela nossa dúvida da primeira pergunta lá, Renê. A rua Ah, pertence ao município Y e X fez uma lei colocando o valor dessa rua para cobrar IPTU. Puta, aí o município está cobrando sobre área que não é dele, né? Aí um ah. mandado de segurança bem impetradinho, talvez uma ação anulatória já resolva o problema. Renê, eu tinha meu compromisso contigo de não passar de meia hora,
mas eu fui me empolgando, é a nossa live mais longa aqui, as pessoas foram fazendo perguntas, tá? E a gente já passou dos 50 minutos e a gente está numa véspera de feriado, você tem a sua família, tem aí uma banca que te demanda bastante trabalho, então não vou mais te ocupar aqui, embora a conversa seja absolutamente fascinante. Te agradeço o quadro de oportunidades em matéria de IPTU que você trouxe aqui para nós. Se tiver alguma consideração final, qual que é o Instagram seu ou do escritório, Renê, para quem tiver interesse de procurar? O meu é René Ignácio. Tá. Tem o G Do no meio, Extra... gente. Isso. Ô, Renê, tem underline ou é tudo junto? Renê Inácio. René underline Ignácio. Ah, então, gente, René underline Ignácio é o Instagram. O escritório tem? O escritório é BPIF, que são as nossas iniciais, BPIF. advogados. Legal. É underline também? Separando o nome do Não, só advogado? BPIF advogados. Gente, quem tiver problemas imobiliários, especialmente de grande porte, você que está nos assistindo é dono de uma construtora, e entre em contato com o escritório, é um escritório que eu recomendo. Vocês viram o tamanho do domínio que o Renê tem, e entre em contato, manda uma mensagem direta, aí vocês podem ir estreitando aí uma conversa para a solução, nem que seja na via administrativa, né, ou na via judicial. Renê, se tiver mais alguma coisa para falar, te agradeço. Muito obrigado mesmo. E as suas considerações finais. Mas agradeço muito pela oportunidade. Estou extremamente honrado. É um sonho aqui realizado. Espero que um dia desses a gente consiga se conhecer pessoalmente. Vai ser um prazer receber você aqui ou em outro lugar. Para o pessoal que está entrando aí na advocacia tributária, deixo a minha mensagem como ex-aluno do MASA e como uma pessoa que está aí há mais de 10 anos com direito tributário, dizendo que não desistam, porque, de fato, eu vi as outras lives dessa semana e tudo que o MASA disse é verdade. De fato, é a melhor área do direito, é a melhor área que mais bem remunerada. Se você pensar bem, é uma das áreas em que o advogado ainda é respeitado. Porque, assim, com o passar do tempo, acho que a profissão advogado acabou caindo, não sei se em todos os lugares, mas aqui, às vezes, até mal visto, como sinônimo de cara que enrola. O direito tributário traz para o advogado um status acima dos outros. Quando você fala tributo, a pessoa já olha para você diferente. Parece que você é mais inteligente que qualquer outro advogado. Não é, a gente simplesmente estudou essa matéria, né? Mas entrem nessa área, vocês têm o melhor mentor possível, que é o professor Maza, e eu com certeza falo, não desistam, porque o retorno é ótimo, vale a pena. Meu escritório é novo aqui no ABC, nessa formação, e é um escritório que já tem vários funcionários e que todo mundo vive do direito tributário. Aqui a gente tem 4 sócios, 3 fazem tributário e agora não, os 4 fazem tributário. É que um faz só uma área, mas assim, ver como isso dá retorno, tá? Então assim, com o tempo as coisas vão acontecer. O começo é difícil para todo mundo, mas as coisas vão entrando no trilho e você já está no trem certo, que é o trem do direito tributário. Masa, muito obrigado, foi um prazer e fico à disposição para as próximas aí, para outras oportunidades, estou à disposição. Maravilha, muito obrigado, Renê. Gente, essa não poderia deixar de comentar aqui a nossa live com a maior quantidade de audiência. Isso daí muito se explica pelo fato do Renê estar aqui com a gente, conversando sobre as coisas do direito tributário. Lembrando que se você se interessou, não é possível a gente não se interessar
por direito imobiliário com tributário. É muito interessante, mexe com o nosso dia a dia, começa a reparar no carnê de PTU que você recebe na sua casa. Só o carnê já tem um monte de oportunidades de negócio, ideias de oportunidades para você. Então, para quem gostou, para quem está namorando a advocacia tributária ou simplesmente precisa dar um chacoalhão aí na profissão, lembra, nós teremos dos dias 25 a 29 de abril a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Eu vou te provar que tributário é o nicho em que você precisa atuar para atingir a sua estabilidade financeira. Melhor que as minhas foram as palavras do Renê a respeito disso. Se inscreva gratuitamente no link que está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo no YouTube e no Facebook. Obrigado, gente. Bom feriado para vocês. Lembrando que amanhã, sexta-feira, teremos live também, apesar do feriado, tá bom? Vai ser uma live mais curtinha para não ocupar vocês, mas estamos de segunda a sexta no aquecimento para a Semana Descomplicando a Advocacia Tributária. Não deixe de se inscrever. Muito obrigado, gente. Valeu, até amanhã. Tchau.